A pessoa não é a realidade. Maharaj, diga-me, por favor, como atingiu esse estado? Encontrei o meu guru quando tinha 34 anos e atingi aos 37. Mas o que aconteceu? Qual foi a mudança? O prazer e a dor perderam a sua influência sobre mim. Eu estava livre de desejos e temores. Encontrei-me pleno, sem necessitar de nada. Vi que, no oceano da pura consciência, sobre a superfície da consciência universal, as inumeráveis ondas dos mundos fenoménicos surgiam e desapareciam, sem princípio nem fim. Como consciência, todas são minhas. Como eventos, todos são meus. Há um misterioso poder que cuida deles. Esse poder é consciência, ser, vida, Deus. Não importa o nome que lhe dê. É o alicerce, o apoio último de tudo o que existe. Da mesma forma que o ouro é a base de todas as joias. E é tão intimamente nosso. Abstrai-te do nome e da forma das joias, e o ouro irá tornar-se óbvio. Se te libertares do nome e da forma, e dos desejos e temores que eles criam, então o que permanecerá? O nada. Sim, o vazio permanece, mas o vazio está cheio até à borda. É o eterno potencial, enquanto a consciência é o eterno presente. Você quer dizer futuro quando fala em potencial? Passado, presente, futuro, todos estão ali, e infinitamente mais. Mas, visto que o vazio, é de pouca utilidade para nós. Como podes dizer isso? Sem a ruptura na continuidade, como poderá haver um renascer? Pode haver renovação sem morte? Mesmo a escuridão do sono é refrescante e rejuvenescedora. Sem a morte, estaríamos atolados para sempre numa senilidade eterna. Então não existe a imortalidade? Quando a vida e a morte são vistas como mutuamente essenciais, como dois aspectos de uma existência, isso é a imortalidade. Ver o fim no princípio e o princípio no fim é a insinuação da eternidade. Definitivamente, a imortalidade não é continuidade. Apenas o processo de mudança continua. Nada dura. A consciência dura? A consciência não está no tempo. O tempo só existe na consciência. Além da consciência, onde estão o tempo e o espaço? Dentro do campo de sua consciência também está o seu corpo. Certamente, mas a ideia de meu corpo como distinto de outros corpos não existe. Para mim é um corpo, não o meu corpo. Uma mente e não a minha mente. A mente cuida do corpo muito bem, não necessito de interferir. O que é necessário fazer é feito de um modo normal e natural. Tu podes talvez não ser muito consciente das tuas funções fisiológicas, mas quando se trata de pensamentos, sentimentos, desejos e temores, tornas-te agudamente autoconsciente. Para mim, estes também são em grande medida inconscientes. Vejo-me a falar para as pessoas ou a fazer coisas de um modo correto e apropriado, sem ser muito consciente disso. Parece-me como se eu estivesse a viver a minha vida física, a vida de vigília, de forma automática, reagindo com espontaneidade e perfeitamente. Esta resposta espontânea chega como resultado da realização ou mediante treino. Por ambos, a devoção à tua meta faz-te viver uma vida limpa e ordenada, entrega à busca da verdade e a ajudar as pessoas. E a realização faz a nobre virtude fácil e espontânea, eliminando para sempre os obstáculos na forma de desejos, temores
e ideias erradas. Você não tem mais desejos e temores? O meu destino foi nascer como um homem simples e comum, um humilde comerciante com pouca educação formal. A minha vida era do tipo comum, com desejos e temores comuns. Quando, através da fé no meu mestre e pela obediência às suas palavras, eu realizei o meu verdadeiro ser, deixei para trás a minha natureza humana para que cuidasse de si mesma, até que o seu destino se esgotasse. Ocasionalmente, na mente, aparece uma velha reação, emocional ou mental, mas é logo advertida e descartada. Afinal, quando carregamos o fardo da pessoa, estamos expostos às suas idiosincrasias e hábitos. Então você não tem medo da morte? Mas eu já estou morto. Já está morto? Em que sentido? Estou 2 vezes morto. Não só estou morto para o meu corpo, mas também para a minha mente. Bom, você não parece morto de nenhuma forma. Ah, isso é o que tu dizes. Parece que conheces o meu estado melhor do que eu. Sinto muito, mas simplesmente não o entendo. Você diz que é incorpóreo e desprovido de pensamentos, mas eu vejo-o muito vivo e articulado. Tu estás consciente do trabalho tremendamente complexo que, sem interrupção, é levado a cabo no teu cérebro e corpo? Não, de forma alguma. Mesmo assim, para alguém de fora, tudo parece acontecer inteligentemente e com um propósito. Por que não admitir que toda a vida pessoal possa mergulhar em grande medida por baixo do limiar da consciência e, mesmo assim, progredir sadia e harmoniosamente? E isso é normal? O que é normal? É a tua vida, obcecada por desejos e pelo medo, cheia de discórdias e lutas, sem sentido e sem alegria, uma vida normal? É normal ser agudamente consciente de seu corpo? É normal ser despedaçado pelos sentimentos e torturado pelos pensamentos? Um corpo e uma mente sadios vivem quase totalmente despercebidos pelo seu dono. Apenas ocasionalmente, através da dor e do sofrimento, pedem atenção e introspeção. Por que não estender o mesmo a toda a vida pessoal? Pode-se funcionar corretamente, respondendo bem e de modo total a qualquer coisa que aconteça, sem ter que trazê-la ao foco da consciência. Quando o autocontrole se converte na sua segunda natureza, a consciência muda o seu foco para níveis de existência e de ação mais profundos. E isso não o transforma num robô? Que dano há em fazer o que é habitual e repetitivo automaticamente? É automático de qualquer forma, mas quando também é caótico, causa dor e sofrimento e exige atenção. Todo o propósito de uma vida limpa e bem ordenada é libertar o homem da prisão do caos e da carga da aflição. Parece-me que você está a favor de uma vida computurizada. O que está errado numa vida livre de problemas? A personalidade é um mero reflexo do real. Por que é que o reflexo não deve ser fiel ao original, como algo natural de uma maneira automática? Por acaso, a pessoa necessita ter planos próprios? A vida da qual é uma expressão, guiá-la-á. Quando tu entenderes que a pessoa é uma mera sombra da realidade e não a própria realidade, deixas de te afligir e de te preocupar. Aceita ser guiada por dentro. E a vida torna-se uma jornada no desconhecido.